Olá! No vídeo de hoje, confira 5 dicas para desinfetar o ambiente e os objetos do seu filho de forma prática e segura. Olá, mamães e papais! Nesse momento ímpar que nós estamos vivendo, nada nos preocupa mais do que a segurança e a saúde dos nossos pequenos. E provavelmente, nesse contexto, a nossa maior preocupação de todas é a desinfecção dos ambientes onde as crianças circulam, e dos objetos que elas usam no dia a dia. E pois bem, no vídeo de hoje eu compartilho com vocês 5 dicas para desinfetar de forma bem prática, que é a minha cara, e segura aquelas coisas que as crianças costumam ter mais contato no seu dia a dia. Em primeiro lugar, a gente vai começar falando dos brinquedos. Bom, em situações normais, a gente já tem que fazer a limpeza adequada, dos brinquedos das crianças. Isto é, aqueles objetos de plástico a gente tem que passar um paninho com álcool, os bichinhos de pelúcia a gente tem que lavar na máquina. Só que na situação atual, a desinfecção dos brinquedos das crianças torna-se muito importante. Se antes a nossa maior preocupação eram os ácaros, causadores de muitas alergias, hoje em dia a nossa preocupação passa a ser também as bactérias e principalmente os vírus. E outra coisa também muito importante pra gente se atentar, os brinquedos das crianças normalmente estão sempre por ali, rolando no chão. Isso faz com que eles fiquem ainda mais sujos. E aí, é claro que se faz necessária uma desinfecção para garantir a segurança da família. E como que a gente pode fazer isso de forma prática e segura? E a minha dica para isso é o que eu tenho utilizado muito aqui em casa nos últimos meses, que é aplicar Lysol aerosol a uma distância de mais ou menos 15 a 20 centímetros do objeto e deixar secar por um tempo entre 3 a 10 minutos, secar naturalmente. Isso vai fazer com que 99,9% dos vírus e bactérias que estão na superfície do objeto sejam mortos, inclusive o vírus do novo coronavírus. Aqui um cuidado bem importante. Crianças até certa idade, elas têm o costume de levar todos os objetos à boca. Então aqui a dica é a seguinte: após desinfetar esse objeto, lave-o com água potável corrente antes de entregar à criança. Ah, mas se a gente não tem que lavar depois, por que a gente só não lava em vez de desinfetar? Porque somente lavar não mata os micro-organismos causadores das doenças. Por isso é importante a gente desinfetar o brinquedo e depois passá-lo em água corrente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a brinquedoteca. Gente, já falei sobre os brinquedos, mas eu acho importante também falar sobre a desinfecção do ambiente, onde a maioria dos brinquedos ficam, que é a brinquedoteca. Nesse espaço, a gente tem tapetes, a gente tem caixas organizadoras, a gente tem cadeirinhas, a gente tem mesa, a gente tem estante, a gente tem livros, enfim, um monte de objetos. No caso desses espaços onde ficam os brinquedos, que pode ser a brinquedoteca ou algum outro espaço da casa, a desinfecção ela acontece da mesma maneira. Nós aplicamos Lysol, aerosol, a uma distância de 15 a 20 centímetros da superfície e deixamos agir por 3 a 10 minutos até que a superfície seque. Aqui, inclusive, deixa eu contar pra vocês, a gente teve durante um final de semana um brinquedão alugado que a gente colocou na frente de casa para as crianças brincarem. E toda a desinfecção desse brinquedão foi feita com Lysol. Então foi uma desinfecção bem prática e bem rápida e funcionou muito bem. E aqui eu quero fazer uma pausa para uma observação. Eu morei nos Estados Unidos de 2009 a 2010 e naquela época eu já utilizava Lysol. Lá eles têm uma gama bem variada de produtos e eu utilizava vários deles para fazer a desinfecção da minha casa. Desde aquela época, eu sou super fã dos produtos Lysol e estou muito feliz que agora eles tenham chegado no Brasil. E aqui um detalhe bem importante, essa desinfecção, ela tem que acontecer sempre que a criança for ter contato com um objeto ou com uma superfície. Então, como isso tem que ser feito frequentemente, é importante que seja de uma forma prática. Agora vamos falar um pouquinho da desinfecção do cadeirão. Um outro objeto que também aguça bastante a nossa preocupação, em se tratando da saúde e dos cuidados com as crianças, é o cadeirão. Se a gente já se preocupa com a desinfecção de outros objetos, imagine esse, que é onde a criança senta para se alimentar. Como a criança come ali, acaba caindo muito resto de alimento, esse alimento fica preso, fica grudado ali, e aí vai se proliferando bactérias. Então, mais um local que é muito importante a gente utilizar algo que realmente faça a desinfecção adequada é o cadeirão. E aqui
é claro, eu vou ter que indicar de novo para vocês Lysol, porque Lysol é muito fácil de aplicar e a aplicação dele permite chegar até aqueles cantinhos mais escondidos. Então é uma forma bem simples, né, da gente garantir a desinfecção daquelas áreas que a gente consegue alcançar com muito mais dificuldade. E aqui, gente, eu preciso dar uma explicação muito importante para vocês. Fiquem atentos. Existe uma diferença muito grande entre limpar e desinfetar. Limpar é tirar o grosso. Quando a gente passa um pano, tira o pó, tira aquela limpeza visível. Já desinfetar, que é o que Lysol aerosol faz, é algo bem diferente. Não é aquela limpeza grossa, é uma limpeza que vai realmente matar os micro-organismos que estão naquela superfície, que estão naquele objeto e que podem causar doenças nos pequenos. E aí, aqui a dica é sempre a mesma, né? Aplicar a uma distância de 15 a 20 centímetros do cadeirão, deixar secar por 3 a 10 minutos. Só muita atenção, não aplique o produto se tiver algum alimento ali ou algum utensílio em cima do cadeirão, como pratinho, talheres, copo, etc. Retire tudo isso, faça a desinfecção, deixe secar e depois a criança pode ir pra lá e pode comer com segurança. Agora a gente vai falar de carrinho, bebê conforto e cadeirinha de carro. Gente, é estranho pensar nisso, mas a verdade é que tanto o carrinho quanto o bebê conforto, que são locais onde o bebê vive, né? Ele passa bastante tempo, são alguns dos locais e dos objetos mais contaminados que o bebê tem contato. O carrinho, porque ele tem contato direto com o chão, né? Com a rua, quando a gente vai passear, a rodinha tem contato, então ele acaba, né, sendo contaminado. E o bebê conforto também, porque a gente acaba carregando ele pra lá e pra cá, botando no carro, tirando do carro, muitas vezes colocando no chão. Isso faz com que eles fiquem sujos e fiquem contaminados aí por vírus e por bactérias. Então aqui a dica é também aplicar Lysol aerosol a esses objetos. Você pode aplicar no plástico, no metal, na borracha, no tecido. Só alguns detalhes. O Lysol aerosol não pode ser aplicado em couro natural. E tecido, é sempre bom que você faça um teste antes de aplicar em toda a superfície. A distância de aplicação é a mesma dos outros objetos, de 15 a 20 centímetros, e o tempo, né, de secagem também é o mesmo, de 3 a 10 minutos. Depois disso, a criança já pode ter contato. E quanto à frequência, a dica é desinfetar esses objetos sempre que você sair de casa com eles. Então, saiu de casa com o carrinho, com o bebê conforto, voltou para casa, desinfete. Como o Lysol é muito fácil de aplicar, não tem problema, isso não vai te trazer trabalho. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você realmente fazer a desinfecção desses objetos, que como é simples, você vai fazer. Além do mais, na verdade, essa tarefa ela pode inclusive se tornar prazerosa, porque no momento que você está passando, né, aquele jato aerosol e está realmente desinfetando, você sente que você está fazendo uma ação que está garantindo a segurança dos seus pequenos. E agora a gente vai falar de material escolar. Mesmo a gente estando nessa fase de distanciamento social, né, com as crianças sem aula, elas utilizam muito material escolar. Então aqui é muito importante que toda vez que a criança for utilizar caderno, pegar o estojo, pegar a mochila, sentar em frente a uma mesinha, sentar numa cadeira, tudo aquilo que ela utiliza do material escolar, sempre que ela for fazer isso, é importante que seja feita a desinfecção. Então, desinfectar com o Lysol aerosol é uma forma bem prática, bem rápida e bem simples de sempre manter esses objetos limpos e desinfetados. Bom, gente, é claro que tá todo mundo torcendo para que se descubra uma vacina, né, o quanto antes contra o novo coronavírus e para que a gente possa voltar à nossa vida mais normal como era antes. Mas a verdade é que provavelmente os hábitos, né, de higiene, os cuidados com a saúde, eles não vão voltar a ser como eram antes totalmente. A gente vai continuar bastante preocupado e bastante atento com a nossa saúde. Então, por isso é tão importante a gente desenvolver já desde já um hábito de desinfecção que seja seguro e que seja prático, para que depois, né, a gente continue utilizando no dia a dia sem que a gente perca muito tempo com isso. E aí, gente, nesse sentido, o Lysol é perfeito, porque além dele ser seguro, como eu já falei, ele é prático. E eu não tô falando isso somente da minha cabeça. Lysol é o número 1 em recomendação dos pediatras. Como eu já falei pra vocês, conheço o Lysol há mais de 10 anos, desde que eu morei nos Estados Unidos, e eu estou verdadeiramente feliz que agora ele tenha chegado ao Brasil e que eu possa utilizar aqui também, na minha casa, esse produto que antes eu tanto utilizava quando eu morava lá fora. E mais um detalhe importante, só pra vocês não estranharem. Aqui, a
embalagem ela é um pouco mais longa do que lá fora, mas a fórmula é absolutamente a mesma. E antes de finalizar esse vídeo, quero dizer o seguinte: aguarde que em breve mais um vídeo com dicas para desinfetar outros ambientes e outros objetos da casa. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like, compartilha essa super dica com amigos e com familiares. Realmente é uma dica bem confiável. Se não fosse, não estaria aqui compartilhando com vocês. E quem curtiu, deixa like, comente aqui. Um beijo, espero vocês no próximo vídeo.